Nessa aula nós queremos trabalhar com o plano tangente e a reta normal de funções de várias variáveis reais a valores vetoriais. Ou seja, nós queremos retirar das derivadas parciais e da diferenciabilidade alguns objetos geométricos, né, que me ajudem aí no estudo dessas funções de várias variáveis. Bom, se a sua função for diferenciável no ponto x0, y0, então eu posso escrever a equação de um plano da seguinte maneira: z menos f de x0, y0. Perceba que f de x0, y0 é a imagem do ponto x0, y0, portanto uma constante. Derivada parcial de f com relação a x também no ponto x0, y0, que também é uma constante, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, que também é uma constante, tá? Que multiplica y menos y0. Se você observar bem, o lado direito ele se parece muito com a equação da diferencial, né? A definição da diferencial que nós fizemos na aula anterior. Tá? Vamos analisar essa equação então de uma forma que se encaixe na fórmula que a gente tem para a equação geral do plano lá da geometria analítica. Lá você tinha a seguinte equação: ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então observe o seguinte, a nessa equação seria a constante que multiplica a variável x, b seria a constante que multiplica a variável y, e c seria a constante que multiplica a variável z. Para simplificar, nós vamos fazer o seguinte: a nossa equação geral do plano da geometria analítica ela é igualada a zero. Então nós vamos pegar essa parte que está do lado esquerdo e vamos passar ela para o lado direito. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter a derivada parcial de f com relação a x, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial com relação a y, que multiplica y menos y0, menos e mais f de x0, y0. Ok? Agora perceba, a sua derivada parcial de f com relação a x vai estar multiplicando x, a sua derivada parcial de f com relação a y vai estar multiplicando y, e você vai ter um menos z aqui. Então perceba o seguinte, o coeficiente que multiplica x é a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, que já conversamos que é uma constante. O coeficiente de y vai ser a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, que também já conversamos que é uma constante. E a coordenada que vai multiplicar o seu z quando você passar ele para o outro lado vai ser menos 1. Ok? Todo o resto que sobrar, quando você multiplicar essa derivada parcial com relação a x no ponto x0, na constante x0, quando você multiplicar a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, nessa constante menos y0, e somar com esse f de x0, y0 que você passou para o outro lado, isso tudo você vai agrupar dentro de uma constante d. Amarra. Sobrou o quê? Sobrou derivada parcial de f com relação a x no ponto vezes x, derivada parcial de f correlada no ponto vezes y, menos z, mais uma grande constante, tudo isso igualado a zero. Por que eu estou fazendo isso tudo? Para você chegar na seguinte conclusão. Quando a gente trabalhava com a equação geral do plano lá na geometria analítica, você tinha o que a gente chamava de vetor normal. E as componentes desse vetor normal eram as constantes que multiplicavam as variáveis x, y e z. Então, nesse caso, as componentes do nosso vetor normal vão ser derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 e menos 1. Então, você já tem que ter essa ideia de que você vai sair com um vetor normal aqui, ó. Opa, meu vetor está todo torto, mas é isso mesmo. Tá? Você vai sair com um vetor normal aqui que vai fazer um ângulo de 90 graus, né? Que vai ser o seu vetor normal e as coordenadas dele vão estar ligadas a essas derivadas parciais aplicadas no ponto. Tá bom? Mas vamos lá. Esse plano só vai ser chamado de plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0, se a minha função f for diferenciável no ponto xy. Tá ok? Isso está bem
Isso está bem definido para nós nessa primeira observação, tá? Então, nós só definimos o plano tangente se a função for diferenciável nesse ponto. Se a função não for diferenciável, mas admitir as derivadas parciais no ponto, o plano existirá, mas não será o plano tangente. Então, a diferenciabilidade é algo muito importante quando estamos estudando o plano tangente, tá? E, obviamente, outra coisa que a gente já falou é que o plano tangente contém todas as retas tangentes ao gráfico de f no ponto x0, y0. Bom, primeiro exemplo. Seja f de xy igual a 3x² vezes y menos x. Eu quero determinar a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto 1, de 2. Obviamente, a coordenada z é a f aplicada no ponto 2. Tá? Então, eu quero a equação do plano tangente ao gráfico de f nesse ponto. Vamos lá, o que acontece? Um detalhe importante que nós precisamos atentar. Essa função é diferenciável nesse ponto? Você sempre tem que se fazer essa pergunta, tá? Bom, olha para a sua função, né? Ela é um polinômio, né? E a gente sabe que polinômios são diferenciáveis em qualquer ponto do plano, tá? Mas aí, se você calcular suas derivadas parciais, você vai perceber que tanto a derivada parcial de f com relação a x, quanto a derivada parcial de f com relação a y, elas são funções contínuas, tá? E sendo funções contínuas nesse ponto 1, 2, então a minha função é diferenciável no ponto 1, 2, logo o plano que eu vou determinar é o plano tangente, tá? Para a gente saber qual é o valor de f aplicado no ponto 1, 2, nós calculamos essa imagem e ela é 5, tá bom? Ainda também precisamos calcular as derivadas parciais de f no ponto 1, 2, né? A derivada parcial de f com relação a x no ponto é 11, e a derivada parcial de f com relação a y no ponto é 3. Ok? Então perceba aquilo que eu disse antes. Essas derivadas parciais aplicadas nos pontos x0 e y0, elas vão ser constantes, tá bom? E, como nós já vimos antes, elas vão ser as componentes do vetor normal ao plano, tá bom? Então, ó, como eu já tinha dito antes, a gente pode facilmente verificar que as derivadas parciais existem, são contínuas, logo a minha função é contínua, né? Logo a minha função é diferenciável, desculpe, tá? Logo a minha função é diferenciável, tá bom? E aí a gente pode então escrever a equação geral, a equação do plano tangente ao gráfico de f nesse ponto 1, 2 e 5. E ela vai ser dada por z menos f de 1, 2 igual a 11 que multiplica x menos 1 mais 3 que multiplica y menos 2, né? Ok? E aí você vai colocar ali que o seu f de 1, 2 é z menos 5. Né? E aí aquilo que eu estava dizendo para vocês antes é o seguinte. Perceba que a componente que multiplica o x é 11, a componente que multiplica o y é 3, a componente que vai multiplicar o z é menos 1. Né? Por que que ela vai ser menos 1? Porque você vai pegar esse z que está aqui e vai trazer ele para cá. Né? Ele vai vir menos z. Tá? A mesma coisa vai acontecer com esse menos 5. Você vai trazer ele para cá, né? E ele vai vir mais 5. Tá bom? E aí você vai igualar a zero para a gente ter a equação geral. Então você vai ficar com 11x mais 3y menos z, né? Menos 11, menos 6, mais 5. Ok? Então aí você agrupa essas constantes, você tem uma equação do plano igual a que você trabalhava lá na geometria analítica. E esse plano, como a função é diferenciável, esse plano vai ser o plano tangente ao gráfico de f no ponto 1, 2, 5. E aí você sabe qual que é o seu vetor normal a esse plano? 11, 3, menos 1. Sempre a coordenada da z vai ser menos 1, tá bom? Um segundo exemplo, esse exemplo é bem interessante. Eu tenho aí uma função definida em duas sentenças, xy² sobre x² mais y² quando xy é diferente de 0, 0, e 0 quando xy é igual a 0, 0, ou seja, o f de 0, 0 é 0. Minha pergunta é, esse gráfico admite plano tangente em 0, 0, 0, né? Porque o f, o valor da função na origem é 0, tá bom? Então é uma pergunta. Se admitir, você me dá a equação dele, se não, você me diga por quê, né? E nesse caso,
como a função não é diferenciável no ponto 00, o gráfico não pode admitir plano tangente nesse ponto. E aí você vai me perguntar, mas como você sabe que essa função não é diferenciável nesse ponto? Ora, né, ela não vai ser diferenciável nesse ponto porque nós podemos investigar pela definição de diferenciabilidade e perceber que o limite ele vai ser diferente de zero, tá? Esse limite vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Então, portanto, você não vai ter que essa função é diferenciável nesse ponto. É um exercício importantíssimo, tá? Façam como exercício verificar que essa função não é diferenciável nesse ponto 00. Em todo caso, se você não conseguir, estiver tendo dúvidas, no nosso artigo do site que está linkado aí na descrição do vídeo sobre plano tangente, tem feito em detalhes de por que essa função não é diferenciável. Tá ok? Então você tem lá pronto, mas tente fazer que vai ser importante para você desenvolver aí esses conceitos que para nós são importantes nesse momento. E nos outros pontos? Bom, aí nos outros pontos a gente precisaria estudar, mas eu creio que ela seja diferenciável sim nos outros pontos, tá? E aí nos outros pontos a gente conseguiria estabelecer o plano tangente dela nesses pontos x0, y0, f de x0, y0. Bom, vamos falar agora sobre a reta normal, tá? A gente já tinha conversado sobre o vetor normal ao plano tangente, né? Esse vetor normal ao plano tangente ao gráfico de uma função f de xy num ponto x0, y0, f de x0, y0, ele vai me dar a direção de uma reta muito importante para mim. É uma reta que passa por esse ponto, x0, y0, f de x0, y0, na direção desse vetor normal ao plano tangente. Tá? E essa reta vai ser denominada reta normal ao gráfico de f de xy no ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá bom? Então, vamos lembrar lá na geometria analítica como que a gente escrevia a equação de uma reta que passa por um ponto na direção de um vetor. Então, era o ponto mais um parâmetro que multiplica o seu vetor. Né? O ponto por onde a reta passa, mais um parâmetro que vai estar variando dentro dos números reais, né? Que multiplica o seu vetor diretor, que no nosso caso é o vetor normal ao plano, tangente. Tá bom? Então, assim, a equação dessa reta normal vai ser XYZ igual a x0, y0, f de x0, y0, mais o nosso parâmetro, que aqui é lambda, né? Aqui nós temos o nosso parâmetro lambda, tá? Que está variando dentro do conjunto dos números reais para descrever a reta. Em cada valor de lambda você tem um ponto dessa reta, tá? Multiplicando o nosso vetor normal, né? Exemplo, seja f de xy igual a 3x² vezes y menos x. Eu quero determinar a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto 1, 2, f de 1, 2. Tá? Bom, esse exercício é uma continuação daquele exemplo que a gente tinha feito antes para a equação do plano tangente. Né? Então a gente já sabe quais são as derivadas parciais, né? E o valor delas nesse ponto específico. A gente já tinha calculado isso, inclusive já tínhamos calculado a f de 1, 2, que é 5. Né? E aí nós temos o seguinte, o vetor normal ao meu plano tangente, ele tem coordenadas 11, que é a derivada parcial de f com relação a x no ponto 1, 2, 3, que é a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 2, tá? E menos 1. Lembra? O vetor normal ao plano tangente, ele tem sempre componente z igual a menos 1, tá bom? Então, ficou simples, né? Agora é só a gente escrever como a gente escrevia lá na geometria analítica, né? XYZ igual a 1, 2, 5 mais lambda, que é o nosso parâmetro, que multiplica o vetor 11, 3 e menos 1. Então essa daí é a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto 1, 2 e 5. Nós vamos parar por aqui porque não tem muito mais o que desenvolver, né, do ponto de vista prático sobre a reta normal e o plano tangente,
Mas eu peço para vocês que vão nos nossos 2 artigos, os 2 estão aí, a gente tem um artigo específico para plano tangente e temos um artigo específico para reta normal, tá? Peço que vocês vão lá, leiam. Lá tem muitos exemplos além desses e muitos exercícios resolvidos também, tá bom? Que eu retirava das listas dos semestres anteriores. Então, todas as listas de exercício dos semestres anteriores estão lá resolvidas como exercícios resolvidos para vocês estudarem, tá bom?